Celes são os sonhadores, os inconformistas, os espíritos que parecem percorrer a vida imperturbáveis. No entanto, sob sua superfície pacífica, Aquário esconde uma solidão que poucos percebem. Baba Vanga certa vez compartilhou: seu isolamento não é um erro, mas um segredo escrito nos céus. Porque as pessoas os admiram à distância, mas nunca se aproximam para oferecer ajuda. Neste vídeo, revelaremos as causas invisíveis pelas quais ninguém deseja apoiá-los. Fique até o final, pois o primeiro motivo mostra o verdadeiro desafio universal que todo aquariano deve enfrentar. Antes de começarmos, por favor, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento nos comentários. Eu gosto de lê-los. Vamos começar. Número 14. O Criador Solitário. Aquário é o sonhador do zodíaco, um espírito que sempre busca conceitos que ainda não são reais. Eles percorrem caminhos que os outros não notam. Guiados por faíscas internas de genialidade que parecem vir de outro mundo, Baba Vanga disse: Aquário faz parte do futuro. Eles pensam, agem e imaginam além do presente. Mas esse mesmo talento que os torna inovadores também os diferencia de todos os outros. Muitas vezes, as pessoas não ajudam Aquário porque simplesmente não compreendem o que Aquário espera construir. Seu pensamento não é concreto, seus objetivos não são tradicionais e seu ritmo é difícil de acompanhar. Quando Aquário compartilha seus pensamentos, outros podem acenar gentilmente, sem saber que estão na presença de uma mente que enxerga anos no futuro. Para muitos, seu sonho soa impossível ou até estranho. Com o tempo, Aquário aprende que muito poucos conseguem realmente ver o que eles veem. Por causa disso, eles param completamente de esperar por ajuda. Criam seus próprios métodos, aprendem o que precisam saber sozinhos e guardam seus sonhos em silêncio. Baba Vanga alertou que essa capacidade de se virar sozinho pode se tornar solidão. Quanto mais Aquário se acostuma a fazer tudo sozinho, mais difícil se torna permitir que outros se aproximem. As pessoas não ajudam Aquário, porque Aquário não parece precisar de ajuda. Sua autossuficiência parece fácil, sua confiança, firme. Mas sob essa forte aparência externa, esconde-se o cansaço de suportar muito sozinho. Mesmo assim, preferem a solidão a ceder. Para caminhar com Aquário, é preciso confiar em seus sonhos sem compreendê-los completamente. E esse nível de confiança é incomum. Assim, seguem seu caminho solitário. Respeitados por sua inteligência, mas deixados para lidar com seus problemas sem ajuda. Número 13. Reserve Emotional. Aquário sente intensamente, mas esconde isso sob uma aparência pacífica e reflexiva. Baba Vanga disse que são mares emocionais presos em um vidro, calmos na superfície, mas poderosos por dentro. Sua maneira de lidar com os sentimentos é sensata, racional, quase como uma ciência. Estudam as emoções em vez de demonstrá-las. Embora isso os ajude a se manterem firmes em momentos difíceis, também cria uma distância entre eles e as pessoas. As pessoas frequentemente interpretam mal essa reserva emocional. Veem-na como antipatia quando, na verdade, é autoproteção. Aquário aprendeu cedo que compartilhar sentimentos pode levar à confusão ou a ser usado. Por isso, criou uma máscara de paz para impedir que o mundo alcance seu caos interior. Quando enfrenta dificuldades, raramente pede ajuda, pois se preocupa com a necessidade emocional. Prefere sofrer em silêncio a correr o risco de ser mal interpretado ou de sentir pena. Essa liberdade emocional faz com que os outros demorem a intervir. Os amigos podem se sentir desnecessários. A família pode acreditar que Aquário não se importa. Sua voz calma e respostas separadas transmitem a mensagem de que está tudo bem, mesmo quando não está. Com o tempo, as pessoas param de ajudar porque acham que Aquário gosta de distância. Baba Vanga via isso como uma das lições de vida de Aquário: equilibrar a mente com a abertura. Seu domínio emocional é impressionante, mas tem um preço. Mantém-no seguro, mas também o priva do conforto. Ninguém ajuda Aquário porque ele não demonstra precisar de ajuda. Sua força se torna sua barreira e seu silêncio, sua proteção. As pessoas veem seu rosto calmo e pensam que ele é indestrutível, sem jamais saber o quanto ele guarda dentro de si. Número 12. O orgulho do rebelde. Aquário é guiado pela rebeldia. Duvida de tudo, desde as regras da sociedade até os limites pessoais. Nasce para questionar o poder, para se destacar,
para mostrar que a liberdade é sagrada. Baba Vanga disse que seu espírito se lembra de tempos passados em que foi reprimido, e é por isso que luta com tanta força para se manter livre. Mas essa mesma força rebelde torna difícil ajudá-lo. A social ajuda a commando. Para Aquário, aceitar ajuda é como abrir mão do poder. Prefere lutar sozinho a ficar em dívida com alguém. Esse orgulho não é vaidade. É um escudo. Vem de um desejo profundo de proteger sua autossuficiência a qualquer preço. Quando outros oferecem ajuda, Aquário geralmente sorri e diz: "Estou bem." Mesmo quando não está, segue em frente silenciosamente, determinado a resolver tudo sozinho. Com o tempo, as pessoas desistem de tentar. Aprendem que Aquário recusará gentilmente todas as ofertas, que conselhos serão ignorados e que cuidado será rejeitado. O que começa como honra à liberdade finalmente se transforma em espaço. Outros presumem que Aquário não deseja ou precisa de apoio, então os deixam lutar suas guerras sozinhos. Baba Vanga alertou que esse orgulho pode levar à solidão. A maior força de Aquário, a autossuficiência, também pode se tornar sua prisão. Eles desejam conexões reais, mas sua forte autoconfiança afasta as pessoas. Ninguém ajuda Aquário porque Aquário não permite. Eles inspiram respeito, mas raramente confiança. Até que aprendam que aceitar ajuda não significa perder a liberdade, permanecem como rebeldes honrados caminhando sozinhos sob seu próprio céu. Acha que isso é tudo? Você ainda não viu nem metade. Número 11. A aura de mistério. Há algo de outro mundo em Aquário. Sua presença é como um enigma que ninguém consegue decifrar. Eles falam em ideias que soam vagas, quase como previsões, e seus sentimentos parecem ocultos por camadas de pensamento. Baba Vanga os imaginava como espíritos de além do tempo presente, ligados a um conhecimento desconhecido. Essa aura misteriosa atrai as pessoas, mas também as mantém distantes. Aquário raramente demonstra o que realmente sente ou pensa. Gosta de guardar seu mundo interior para si, compartilhando apenas fragmentos de sua verdade. Essa prática os torna interessantes, mas inacessíveis. As pessoas respeitam sua inteligência, sua criatividade e sua profundidade, mas não sabem como se aproximar. Sentem muros invisíveis ao redor de Aquário, fronteiras intransponíveis. Quando Aquário enfrenta desafios, sua aura misteriosa se volta contra ele. Os outros não percebem os sinais de dor ou cansaço porque Aquário os esconde por trás de uma calma enigmática. Raramente pedem ajuda e, mesmo quando alguém se oferece, compartilham tão pouco que os outros não sabem que tipo de apoio dar. Com o tempo, as pessoas desistem de tentar. Baba Vanga via essa aura como uma dádiva e um fardo. Ela protege Aquário de encontros superficiais, mas impede a proximidade emocional. As pessoas os admiram de longe, mas hesitam em se aproximar demais. Ninguém ajuda Aquário porque não consegue entender o que ele precisa. Seu mistério se torna sua armadura, mas também sua cela. Por trás daquele olhar pacífico e pensativo, esconde-se uma solidão que poucos verão e menos ainda ousarão se aproximar. Número 10. A preocupação com a rejeição. Baba Vanga disse que Aquário é acompanhado por uma mágoa invisível, o medo de ser rejeitado. Eles carregam esse medo silenciosamente sob sua calma e autoconfiança exterior. Esse medo não nasce da fragilidade, mas de anos se sentindo incompreendidos. Aquário muitas vezes se sente um estranho, mesmo em uma sala cheia. Suas ideias são especiais, seus pensamentos incomuns e seus sentimentos complexos demais para serem descritos. Cada vez que se abriam e se deparavam com perplexidade ou falta de interesse, uma pequena parte deles escolhia se fechar ainda mais. Com o tempo, aprenderam que era mais fácil construir muros do que arriscar se machucar novamente. Eles se escondem atrás da liberdade, agindo como se não precisassem de ninguém. Quando outros tentam se aproximar, Aquário se afasta, agindo de forma distante ou ocupada. Eles fazem isso não por maldade, mas por proteção. Eles esperam a rejeição antes mesmo que ela aconteça, dizendo a si mesmos que é melhor ir primeiro do que ficar para trás. As pessoas interpretam esse comportamento como frieza ou orgulho. Pensam que Aquário gosta de ficar sozinho, então param de tentar ajudar. A verdade é o oposto. Aquário anseia profundamente por conexão, mas o medo os mantém em silêncio. Mesmo quando estão sofrendo, escondem sua dor atrás do riso ou da razão.
Raramente pedem ajuda, pensando que a abertura só levará à decepção. Baba Vanga via esse padrão como uma das maiores lições de Aquário. Sua alma precisa aprender que a rejeição nem sempre é uma punição. Às vezes, é uma nova direção. Mas, enquanto não acolherem essa verdade, continuarão a afastar as pessoas antes que o amor ou a ajuda possam alcançá-los. Ninguém ajuda Aquário porque Aquário já decidiu que ninguém o fará. O medo da rejeição se torna uma previsão que, sem que percebam, se concretiza. Sob sua força reside um coração que anseia ser acolhido exatamente como é. Mas, enquanto não confiarem essa verdade aos outros, permanecerão belamente e dolorosamente sozinhos. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar que a produção deste conteúdo exige um pequeno, porém valioso esforço. Inscreva-se neste canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais conhecimento. Agora, vamos continuar. Número 9. O espírito mutável. Aquário vive em constante movimento, guiado pela intuição e inspiração, mais do que por hábitos. Baba Vanga disse que sua alma é como o vento, inquieta, selvagem e impossível de prever. Um dia, são calorosos, sociáveis e cheios de alegria, compartilhando ideias com todos ao seu redor. No dia seguinte, mergulham na quietude, perdidos em seus pensamentos ou em seu mundo criativo. Essa inconstância faz parte do seu charme. Mas também é o motivo pelo qual poucas pessoas sabem como ajudá-los. Suas mudanças de humor e ações confundem os outros. Os amigos podem se aproximar em um dia e serem recebidos com entusiasmo, apenas para serem recebidos com indiferença no dia seguinte. Os entes queridos nunca sabem quando Aquário deseja companhia ou solidão. Temem invadir o espaço pessoal de Aquário ou dizer algo inadequado. Como resultado, as pessoas hesitam em oferecer ajuda, incertas sobre como Aquário reagirá. Aquário não tem a intenção de afastar as pessoas. Seu espírito simplesmente se move em ritmos que outros não conseguem acompanhar. Sua energia flui com inspiração e, quando esta se esvai, eles se retraem para recuperar as forças. Contudo, para quem vê de fora, isso parece mudança ou instabilidade emocional. As pessoas começam a presumir que Aquário não precisa ou não quer ninguém. Lentamente, param de oferecer ajuda completamente. Baba Vanga acreditava que esse era o preço da liberdade. Aquário valoriza a independência tão profundamente que seu comportamento ensina os outros a lhes dar espaço, mesmo quando esse espaço se transforma em solidão. A imprevisibilidade que os torna cativantes também os diferencia. Ninguém ajuda Aquário porque não consegue interpretar seus sinais. Amam-nos, admiram-nos, até sentem saudades, mas não sabem quando a ajuda é necessária. Até que Aquário aprenda a compartilhar suas necessidades em vez de se esconder atrás de suas mudanças de humor, permanecerá cercado por pessoas que se importam, mas permanecem em silêncio, sem saber como alcançá-los. O que vem a seguir pode surpreendê-lo. Fique ligado. Número 8. Honestidade direta. Aquário é regido pela verdade. Baba Vanga disse: sua alma é feita para enxergar além da falsidade e falar com clareza. Eles não conseguem mentir para agradar os outros ou suavizar as palavras para evitar conflitos. Para eles, a honestidade é uma forma de respeito. No entanto, o que eles veem como verdade, outros frequentemente veem como aspereza. Sua natureza direta, embora bem intencionada, pode soar como uma ferida para aqueles que gostam de mentiras reconfortantes. Quando Aquário fala, o faz com convicção. Mostra o que os outros evitam dizer. Aponta padrões, fraquezas e verdades, não para ferir, mas para despertar. Mas as pessoas raramente veem dessa forma. Muitos se sentem expostos ou julgados, confundindo a sinceridade de Aquário com orgulho ou descaso. Com o tempo, as pessoas ao redor começam a se distanciar. É por isso que ninguém ajuda Aquário. Sua honestidade incomoda as pessoas. Eles temem ser observados ou criticados ao tentar oferecer apoio. Mesmo quando alguém se importa profundamente, hesita, sem saber se Aquário aceitará a gentileza ou a analisará logicamente. O resultado é uma separação disfarçada de respeito. Baba Vanga alertou que a tarefa de Aquário de falar a verdade tem um preço alto. Eles se tornam admirados por sua sabedoria, mas evitados por sua perspicácia. As pessoas os procuram em busca de discernimento, não de conforto. E quando Aquário é quem precisa de ajuda, poucos retribuem a gentileza.
Sua honestidade direta, que visa conectar, acaba o separando dos outros. Ninguém ajuda Aquário porque sua verdade pode ser assustadora. No entanto, dentro dessa honestidade reside um profundo anseio por uma conexão verdadeira, uma que apenas os corajosos compreenderão. Número 7. O curador que não se cura. Aquário tem a alma de um curador. Eles sentem as emoções dos outros, veem a dor oculta e sentem-se compelidos a trazer alívio. Baba Vanga disse que a energia deles é como um riacho suave, limpando e refrescando aqueles que cruzam seu caminho. Mas, embora se dediquem a curar os outros, recusam-se a receber o mesmo cuidado em troca. Aquário sente-se responsável pelo bem-estar de todos. Escutam, guiam e elevam os outros com gentileza. Contudo, quando seu próprio coração se parte, permanecem em silêncio. Acreditam que seu papel é dar, não receber. Aceitar ajuda parece egoísta ou sinal de fraqueza. Então, escondem suas dificuldades atrás de um sorriso sereno, convencendo a todos de que estão bem. Por causa disso, ninguém ajuda Aquário. As pessoas os veem como fortes, capazes e emocionalmente estáveis. Presume-se que Aquário não precisa de apoio porque nunca o pede. Mesmo aqueles mais próximos não percebem seu esgotamento. E quando alguém oferece ajuda, Aquário educadamente recusa, dizendo: "Eu ficarei bem." Baba Vanga via isso como uma lição de vida sobre abertura. O curador deve aprender a se curar. Enquanto Aquário não permitir que outros cuidem dele, permanecerá preso no ciclo de dar sem receber. A recusa em pedir ajuda ensina o mundo a vê-los como invencíveis, quando na verdade estão se despedaçando silenciosamente por dentro. Ninguém ajuda Aquário porque eles ensinaram a todos que não precisam de ajuda. Mas por trás dessa calma exterior, reside uma alma que anseia ser compreendida, acolhida e curada. Número 6. A energia elétrica. Baba Vanga disse que Aquário carrega uma aura diferente de qualquer outro signo. Ela pulsa com eletricidade, repleta de novas ideias, compreensões rápidas e níveis emocionais que poucos conseguem igualar. Onde quer que estejam, sua presença transforma a atmosfera. As pessoas sentem isso imediatamente, mesmo que não consigam explicar. Mas o que parece interessante a princípio também pode se tornar excessivo. A energia de Aquário é tão forte, tão carregada de pensamentos e emoções, que muitas pessoas, sem pensar, se afastam. Aquário não percebe isso de imediato. Eles são naturalmente abertos e de raciocínio rápido. Falam em lampejos de inspiração. Transitam entre assuntos e ideias como um raio. Para eles, isso é normal, mas para os outros, pode ser cansativo. Sua energia exige profundidade, não conversa fiada, verdade, não conforto. Algumas pessoas não conseguem lidar com essa força por muito tempo. Admiram Aquário, mas à distância, sem saber como acompanhar. Essa é uma das razões pelas quais ninguém ajuda Aquário. Sua energia, embora inspiradora, parece inatingível. As pessoas presumem que são fortes demais, independentes demais ou autossuficientes demais para precisarem de ajuda. Confundem alta velocidade com estabilidade, brilhantismo com paz. Baba Vanga disse: a energia de Aquário atrai admiração, mas afasta o conforto. Outros os veem como uma força da natureza, não como alguém que sangra ou se quebra. E quando Aquário enfrenta dificuldades, sua energia é ainda mais mal interpretada. As pessoas sentem seus problemas, mas não sabem como lidar com eles. A mesma força elétrica que atrai as pessoas também as assusta quando se mistura com dor. Ninguém ajuda Aquário porque sua força parece grande demais para ser contida. Eles brilham tanto que os outros se esquecem de que também precisam de luz. Número 5. A sensação de ser um estranho. Aquário muitas vezes sente como se tivesse nascido à margem do mundo, observando a vida em vez de fazer parte dela. Baba Vanga disse que eles carregam a marca do observador. Espíritos que se mantêm à parte para ver o que os outros não conseguem. Mesmo quando cercado de amor, Aquário pode se sentir incompreendido, como se ninguém realmente falasse sua língua. Essa sensação silenciosa de separação se torna uma crença, e essa crença se torna sua realidade. Eles começam a pensar que foram feitos para caminhar sozinhos. Sempre que alguém tenta se conectar profundamente, Aquário questiona a sinceridade. Eles esperam decepção, então se preparam para ela.
Essa constante prontidão para serem incompreendidos se transforma em distanciamento emocional. Eles constroem muros invisíveis não para rejeitar os outros, mas para proteger seu frágil senso de pertencimento. As pessoas percebem essa pausa. Elas sentem que Aquário não confia totalmente nelas, eventualmente, desistem de tentar. Mesmo aqueles que se importam profundamente começam a acreditar que Aquário prefere a solidão. Com o tempo, isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais Aquário se sente um estranho, mais isolado ele se torna. Baba Vanga via isso como uma ilusão da vida, um teste de fé. O universo não conspira para manter Aquário sozinho. Sua crença no isolamento é que o faz assim. Eles precisam aprender que o sentimento de pertencimento começa dentro, não fora. Mas até que essa lição seja aprendida, ninguém ajuda Aquário. Como Aquário não se permite ser visto por completo, esconde-se atrás da inteligência e do mistério quando tudo o que realmente deseja é ser compreendido sem explicações. Pronto para se aprofundar? É aqui que as coisas ficam interessantes. Número 4. O peso visionário. Baba Vanga diz: Aquário carrega um dom pesado, a capacidade de sentir o que os outros não conseguem. Eles pressentem a direção das pessoas, as mudanças que estão por vir, a dor compartilhada que ainda não aconteceu. Esse conhecimento lhes dá uma sabedoria que vai além de sua idade, mas também preenche seus corações com uma tristeza silenciosa. Eles enxergam demais. Compreendem as falhas dos sistemas, a falsa virtude nas pessoas e a fragilidade do mundo. Carregar essa consciência o separa da felicidade comum. Aquário frequentemente tem dificuldade em se conectar com prazeres simples ou conversas superficiais. Enquanto outros riem de pequenas coisas, a mente de Aquário se volta para verdades mais profundas. São pensadores, sonhadores e videntes em um mundo que muitas vezes valoriza o conforto em detrimento da verdade. Por isso, parecem distantes, mesmo quando se importam profundamente. As pessoas raramente ajudam Aquário porque não reconhecem o peso que carregam. Veem a calmaria exterior, mas não a tempestade de preocupação e dever que se esconde por baixo. Quando Aquário tenta compartilhar suas percepções, muitas vezes encontra confusão ou dúvida. Eventualmente, param de falar sobre o que sentem e guardam tudo para si. Baba Vanga descreveu isso como o fardo visionário, a solidão de saber demais cedo demais. O conforto comum parece vazio para Aquário porque sua consciência exige mais significado do que a maioria das pessoas pode oferecer. Ninguém ajuda Aquário porque poucos conseguem alcançar a profundidade em que vivem. São admirados por sua mente, mas invisíveis em sua luta. Sua sabedoria se torna tanto sua bênção quanto sua prisão. Número 3. O observador silencioso. Aquário vê tudo. Eles leem as pessoas sem esforço, captando detalhes que outros não percebem, a pausa na voz, o conflito em um sorriso, a emoção por trás de uma palavra educada. Baba Vanga disse: seus olhos guardam a sabedoria de muitas vidas, sempre estudando, sempre sabendo mais do que demonstram. Mas essa observação silenciosa pode deixar os outros inquietos. As pessoas se sentem observadas por Aquário, talvez até demais, e esse desconforto as faz recuar. Quando Aquário escuta, raramente interrompe. Absorve tudo, pensando em silêncio. Para eles, isso é natural. Querem compreender, não julgar. No entanto, seu silêncio reflexivo muitas vezes soa como julgamento para os outros. As pessoas projetam suas próprias inseguranças no rosto calmo de Aquário, supondo que estão sendo avaliadas. A verdade é que Aquário simplesmente valoriza o pensamento em vez da reação. Mas o mundo interpreta o silêncio como algo melhor. Por causa disso, poucas pessoas ousam se aproximar. Admiram a inteligência de Aquário, mas temem seu olhar. Hesitam em oferecer ajuda, receosas de que seus esforços sejam analisados ou rejeitados. Essa visão cria um espaço emocional que Aquário jamais desejou. Baba Vanga via isso como o enigma da sabedoria. Quanto mais Aquário compreende, menos é compreendido. Sua capacidade de enxergar a verdade o diferencia daqueles que preferem conforto. Ninguém ajuda Aquário porque eles fazem os outros se conscientizarem de si mesmos, e nem todos conseguem lidar com esse tipo de espelho. Por trás de sua observação silenciosa, não há julgamento, mas solidão. Eles anseiam por alguém que possa olhar em seus olhos e vê-los sem medo. Número 2. O foco na liberdade.
Nenhum signo honra a liberdade como Aquário. Para eles, a independência não é apenas uma escolha, é o ar que respiramos. Baba Vanga disse que essa característica vem de vidas inteiras de confinamento, onde Aquário aprendeu que a alma sufoca quando controlada. Então, nesta vida, eles protegem sua autonomia com ferocidade. Cada escolha, cada sonho, cada pensamento deve pertencer inteiramente a eles. Mas esse amor sagrado pela liberdade tem um preço. Quando alguém oferece ajuda, Aquário nem sempre vê gentileza. Eles veem possíveis correntes. Até mesmo pequenos gestos de cuidado podem parecer invasivos, como se aceitá-los significasse abrir mão de parte do seu poder. Então, eles sorriem educadamente e dizem: "Eu consigo." E sempre conseguem. Ou pelo menos é o que todos acreditam. Com o tempo, as pessoas param de oferecer ajuda. Elas presumem que Aquário prefere a solidão, que a ajuda os insultaria. Os amigos admiram sua força, mas se esquecem de que são humanos. Esse mal-entendido constrói um muro invisível. Aquário se sente sem apoio, enquanto os outros se sentem desnecessários. O ciclo se repete indefinidamente. Baba Vanga descreveu isso como foco na liberdade, um apego à independência que segue Aquário para a conexão. A verdadeira liberdade, disse ela, não é o isolamento. É a capacidade de se conectar sem se perder. Mas Aquário frequentemente confunde muros com fronteiras, solidão com autoestima. Preferem lutar em silêncio a correr o risco de serem mal interpretados ou dependentes. Ninguém ajuda Aquário porque eles fazem parecer desnecessário. Seu orgulho, embora silencioso, brilha com autossuficiência. As pessoas admiram sua coragem, seu intelecto, sua vontade inabalável, mas poucos percebem que por trás dessa força reside o esgotamento. Baba Vanga alertou que Aquário precisa um dia aprender o enigma da liberdade. Ela só se completa quando compartilhada. Até lá, sua independência, tão ferozmente guardada, permanece sua maior separação. Número 1. O teste universal. Baba Vanga disse: Aquário não é punido por estar sozinho. Ele é preparado por isso. A solidão não é sua maldição, é seu começo. O universo o separa para que possam ouvir um nível superior, um que a maioria dos espíritos não está preparada para ouvir. No silêncio, Aquário desperta seu verdadeiro propósito universal. Desde cedo, eles se sentem diferentes, como se o mundo falasse uma língua que não conseguem compreender totalmente. Essa diferença muitas vezes se torna dor. Os amigos se afastam, os amantes os interpretam mal e até mesmo os familiares não conseguem alcançar sua profundidade. Mas esse isolamento não é sem significado. É um desígnio divino. Baba Vanga acreditava que Aquário carrega um conhecimento destinado a despertar a humanidade e que a solidão é o fogo que purifica essa sabedoria. Quando ninguém os ajuda, quando todo o sistema de apoio desaparece, Aquário é forçado a se encontrar completamente consigo mesmo. Enfrenta seus medos, suas dúvidas, seu enorme potencial. Nessa quietude, para de buscar pertencimento fora de si e o encontra dentro de si. O que os outros veem como abandono é, na verdade, alinhamento. As pessoas não ajudam Aquário porque não devem. O universo garante que somente quando Aquário está sozinho é que ele realmente enxerga seu poder. Através da solidão eles aprendem a bondade sem apego, o propósito sem egoísmo, a força sem armadura. Baba Vanga diz: este teste se repete ao longo das vidas. Somente quando Aquário aceita a solidão como sagrada, e não triste, é que a energia se transforma. A ajuda então começa a fluir, não porque eles precisem dela, mas porque aprenderam a recebê-la. Ninguém ajuda Aquário porque o próprio destino guarda esse caminho. Seu isolamento é o início do despertar, seu silêncio, o som de uma verdade superior. No fim, Aquário não precisa ser salvo. Eles são a tempestade antes da compreensão. O mensageiro universal que aprende, através da solidão, a falar a linguagem das estrelas.